Imagine um mundo onde o Deus que falava com trovões, que aparecia em sarças ardentes, que se comunicava com profetas em sonhos e visões, simplesmente para de falar. Nada. Silêncio absoluto. Esse é o cenário após o livro de Malaquias. O último profeta do Antigo Testamento deixou uma mensagem cortante, uma advertência poderosa, e em seguida o céu se fechou. Por 4 séculos, nenhum anjo apareceu, nenhuma nova revelação desceu, nenhum profeta se levantou. Foi como se Deus tivesse virado o rosto. Mas por quê? O que poderia justificar esse silêncio divino? Teria a humanidade cruzado um limite invisível? Estaria o céu preparando algo tão grandioso que apenas o silêncio seria digno de antecedê-lo? No último versículo de Malaquias, capítulo 4, versículo 6, há uma promessa e uma ameaça. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E então, nada mais foi dito. Esse versículo termina o Antigo Testamento com uma tensão palpável, uma corda esticada que permanece vibrando no vácuo dos séculos seguintes. Muitos estudiosos enxergam aí o início daquilo que chamamos de os 400 anos de silêncio. Mas o silêncio de Deus realmente foi absoluto? Ou será que havia sussurros escondidos, sinais sutis, vozes abafadas que escapavam por entre as frestas da história? Durante esse período, muitos aguardavam com angústia o cumprimento das promessas messiânicas. O povo judeu, espalhado, dominado por impérios estrangeiros, clamava por libertação. As sinagogas floresceram, os fariseus surgiram, os essênios se isolaram no deserto, cada grupo tentando à sua maneira decifrar o que Deus estava dizendo ao não dizer nada. A Bíblia fica em silêncio nesse intervalo, mas a história não. E talvez seja justamente aí que encontramos as pistas ocultas, os vestígios de uma narrativa maior sendo escrita no silêncio. Neste vídeo, vamos atravessar esse deserto espiritual, vasculhar os ecos entre os livros de Malaquias e Mateus e perguntar com ousadia o que Deus não quis dizer e, mais importante, por quê? Antes de continuar, não esqueça de deixar seu like. Esse simples gesto nos ajuda a manter viva essa jornada pelos grandes mistérios da fé. Vamos agora mais fundo. Capítulo 2. O peso do silêncio. Impérios, profecias e expectativas. 400 anos. Um intervalo que moldou o mundo em silêncio, enquanto os céus permaneciam calados. Durante esse período, impérios se ergueram e caíram. A Pérsia deu lugar à Grécia. Alexandre o Grande conquistou o mundo conhecido, espalhando a cultura helenística como um manto sobre o Oriente Médio. Após sua morte, seus generais dividiram o império e um novo poder emergiu com fúria, Roma. O mundo mudava, e o povo de Deus mudava com ele. Mas ainda assim, Deus não falava. E isso levantava uma dúvida profunda. O silêncio era abandono ou preparação. Alguns rabinos acreditavam que Deus estava testando a fidelidade de Israel. Outros sugeriam que o silêncio era resultado direto do pecado do povo, que a rebelião contra os mandamentos havia chegado a tal ponto que o Senhor retirou sua voz como um castigo pedagógico. Os essênios, por exemplo, uma seita apocalíptica que habitava o deserto de Qumran, acreditavam que o templo de Jerusalém estava corrompido e que o verdadeiro remanescente deveria se separar e esperar a revelação divina em isolamento. Eles se afastaram da sociedade, registraram escrituras, e muitos estudiosos hoje veem seus textos como ecos de uma busca desesperada por sinais, por alguma fagulha divina em meio ao silêncio opressor. Mas talvez o mais intrigante seja o crescimento da expectativa messiânica. Durante esses séculos, textos como Daniel e Isaías ganharam uma nova interpretação. O Filho do Homem, o servo sofredor, o descendente de Davi,
Todas essas imagens messiânicas começaram a ocupar o centro da fé judaica, e a pergunta pairava no ar como fumaça de incenso: quando virá o libertador? Curiosamente, mesmo sem uma palavra nova, o Antigo Testamento era relido, estudado, decifrado com uma fome renovada. Era como se o silêncio obrigasse o povo a mergulhar mais fundo naquilo que já havia sido dito. Mas havia algo mais acontecendo. Alguns registros não bíblicos, como os livros deuterocanônicos e os apócrifos, surgem neste período como tentativas humanas de preencher o vazio. Livros como Macabeus, Tobias, Eclesiástico mostram uma espiritualidade viva, inquieta, tentando encontrar respostas onde Deus parecia calado. Nesse contexto, o silêncio divino se torna algo ainda mais misterioso, porque, se Deus não falava, o que guiava os corações, o que sustentava a fé? Seria possível que o silêncio de Deus fosse uma linguagem que, ao calar, ele estivesse dizendo algo que só poderia ser compreendido pelo espírito quebrantado, pelo coração atento? Nesse vácuo, o mundo espiritual fervilhava. Não foi um tempo de ausência de religiosidade, mas de multiplicação de ruídos. Vozes humanas tentaram ocupar o espaço da voz divina, mas entre todas as vozes ainda havia os que esperavam, os que sabiam que, em algum ponto da linha do tempo, o céu se abriria de novo. A pergunta continua no ar: o que Deus não quis dizer à humanidade durante esse tempo? Se você está gostando da investigação, compartilhe esse vídeo com alguém que também busca compreender os mistérios da fé. Vamos juntos decifrar esse silêncio que ainda ecoa em nossos dias. Capítulo 3. Vozes no deserto. O surgimento dos fariseus, saduceus e essênios. No vácuo deixado pela ausência de profetas, novas vozes começaram a se levantar. Não eram vozes vindas do céu, mas da terra. Homens que, na ausência da palavra divina direta, assumiram para si o papel de guias, intérpretes, guardiões da fé. Foi nesse período que surgiram 3 dos principais grupos religiosos do judaísmo do Segundo Templo: os fariseus, os saduceus e os essênios. Cada um deles, à sua maneira, reagia ao silêncio de Deus. Os fariseus eram os mestres da lei. Estudiosos devotos da Torá, eles acreditavam que a resposta ao silêncio divino estava na observância rigorosa da lei mosaica. Para eles, quanto mais o povo se purificasse e obedecesse aos mandamentos, mais perto estaria da redenção. Eles desenvolveram tradições orais, regras adicionais e cercas legais para evitar qualquer transgressão. Mas havia um problema. Essa obsessão pelo cumprimento da letra muitas vezes apagava o espírito da lei. Já os saduceus, pertencentes à elite sacerdotal, rejeitavam a tradição oral dos fariseus. Eles se apegavam apenas à Torá escrita e, curiosamente, negavam a ressurreição dos mortos e a existência de anjos. Eram mais políticos, mais alinhados com o poder romano, e viam o templo como centro da vida religiosa. Para eles, o silêncio de Deus era tolerável, desde que suas posições de autoridade fossem mantidas. Os essênios, por sua vez, foram os mais radicais. Separaram-se completamente da sociedade, vendo tanto fariseus quanto saduceus como corrompidos. Fugiram para o deserto, onde esperavam pela chegada de 2 Messias, um sacerdotal e outro real, e pela purificação do templo. Muitos estudiosos acreditam que João Batista teve contato com essa seita, dada a semelhança em sua mensagem de arrependimento e sua vida austera. Todos esses grupos tentavam, à sua maneira, responder à grande pergunta: onde está Deus? A ausência de profecias não significava ausência de religião. Ao contrário, havia um fervor religioso que fervilhava. Mas havia também disputas, fragmentações, distorções.
Como um navio à deriva, cada grupo assumia um leme diferente, tentando conduzir a fé para um porto seguro. Enquanto isso, a tensão só crescia. A expectativa messiânica estava no auge. Alguns esperavam um libertador político, outros um renovador espiritual. Mas todos esperavam algo. É nesse ambiente, moldado pelo silêncio e pela especulação, que a figura de João Batista surgirá. Um profeta que quebra o silêncio após 4 séculos de espera. Mas ainda não chegamos lá. Antes disso, precisamos olhar para algo ainda mais profundo. As profecias que precederam esse silêncio e como elas moldaram os anseios de um povo sedento por respostas. Está gostando da jornada? Se ainda não fez isso, inscreva-se no canal. Assim você não perde nenhum capítulo dessa série de investigações sagradas. Capítulo 4. O último sopro profético. Malaquias e o fim de uma era. Para entender o silêncio, é preciso primeiro escutar a última voz que foi ouvida. Malaquias, o último profeta canonizado no Antigo Testamento. Seu nome significa meu mensageiro. E seu livro é curto, mas carregado de tensões. Ele fala com dureza contra os sacerdotes, denuncia a corrupção do culto, alerta sobre o julgamento iminente. Mas há algo especial nas palavras de Malaquias. Ele não apenas repreende, ele também anuncia. Malaquias fala sobre um mensageiro que prepararia o caminho para o Senhor. Uma figura que mais tarde será associada diretamente a João Batista. E fala também sobre o dia do Senhor, um dia de juízo e de fogo. Veja o que diz Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. E no capítulo 4, versículo 5, ele diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. São palavras de transição, um sopro profético que aponta para algo à frente. E então, silêncio. Mas que tipo de silêncio? Na tradição judaica, o silêncio de Deus é muitas vezes interpretado como uma forma de julgamento. Quando Deus não responde, é sinal de que algo está errado, mas também é sinal de que algo está sendo gestado. Alguns rabinos sugerem que os 400 anos de silêncio são uma repetição dos 400 anos de escravidão no Egito. Um novo êxodo espiritual estaria sendo preparado, mas desta vez não de uma terra estrangeira, e sim de um sistema religioso cego, endurecido, pronto para ser sacudido. Outros estudiosos observam que, apesar do silêncio profético, Deus estava agindo no plano histórico. Ele não falava por visões, mas mexia no tabuleiro do mundo, organizando impérios, preparando línguas, conectando culturas. Durante esse tempo, o grego se tornou a língua comum em quase todo o império. Isso permitiria que o evangelho, séculos depois, fosse compreendido por todos. As estradas romanas, construídas por interesse militar e econômico, se tornariam rotas para os apóstolos levarem a mensagem do Cristo ressurreto. Até mesmo o sofrimento e a opressão, como no caso da revolta dos Macabeus e a subsequente perseguição de Antíoco Epifânio, prepararam os corações para o anseio messiânico. Era como se Deus estivesse em silêncio, mas sussurrando por meio dos acontecimentos. E então, quando o mundo estivesse no ponto exato de ebulição, uma voz se levantaria no deserto. Mas antes de chegar até essa voz, precisamos explorar mais uma dimensão desse silêncio: o céu espiritual durante esse intervalo. O que acontecia entre os anjos e os principados? Estaria o silêncio também presente no mundo celestial? Se essa jornada está te tocando, comente abaixo. O silêncio também fala. Queremos saber o que você está sentindo. Capítulo 5. O silêncio nos céus. Guerras espirituais entre as dimensões. E se o silêncio de Deus não fosse um silêncio total, mas sim um silêncio para os homens? Na superfície, tudo parecia calmo. Não havia profecias, não havia milagres registrados. Mas e no mundo espiritual?
A Bíblia nos dá vislumbres intrigantes do que acontece nos bastidores celestiais. No livro de Daniel, por exemplo, vemos o profeta jejuando por 21 dias, até que um anjo finalmente aparece e diz: Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa delas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Daniel 10, 12, 13. Essa passagem nos mostra que há batalhas invisíveis, atrasos celestiais, resistências espirituais. Os céus não são estáticos, eles vibram com tensões que não vemos. Então, a grande pergunta é: durante os 400 anos de silêncio, o que estava acontecendo nas regiões celestiais? Embora a Bíblia não nos ofereça uma descrição direta desses eventos, podemos traçar uma linha de raciocínio baseada em pistas espirituais e teológicas. Alguns teólogos sugerem que esse foi um período de intensa atividade demoníaca, onde as forças das trevas tentavam consolidar seu domínio antes da chegada do Messias. A ascensão de impérios cruéis, como o Império Seleucida, as perseguições religiosas violentas, os falsos messias, tudo isso poderia ter sido reflexo de uma batalha espiritual travada longe dos olhos humanos. Outros apontam para os apócrifos e textos intertestamentários, como o livro de Enoque, onde se fala de quedas angelicais, prisões de espíritos rebeldes e julgamentos celestiais pendentes. Embora não canônicos, esses escritos ecoam uma realidade espiritual vívida, como se o céu estivesse em guerra silenciosa, preparando o palco para o confronto final entre a luz e as trevas. E há ainda uma teoria mais ousada, a de que Deus silenciou os céus porque estava prestes a invadir o mundo de uma forma nunca antes vista. Como um comandante antes da batalha, ele silenciou suas fileiras. Como um escultor, ele paralisou o ambiente para o momento da criação. Como um pai, ele reteve palavras, porque a palavra com P maiúsculo estava prestes a vir. O Evangelho de João começa com essas palavras impressionantes. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E logo depois, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Durante os 400 anos, a palavra estava em silêncio, mas não ausente. Ela aguardava o momento exato para se tornar carne. Isso muda tudo. Não se tratava apenas de um silêncio punitivo, mas de um silêncio gestacional. O céu inteiro estava em modo de espera, e o mundo espiritual sabia: algo se aproximava, algo que mudaria tudo. Você está sentindo a tensão aumentar? Então, não esqueça de curtir esse vídeo. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos como este. Agora, chegamos ao limiar do silêncio. O instante antes da quebra. Está pronto para ouvir a primeira nova voz após 4 séculos? Capítulo 6. A voz que quebra o silêncio. João Batista e o eco de Elias. Depois de 400 anos de silêncio, uma voz ecoa no deserto. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista. Ele não era apenas um profeta. Ele era a resposta ao silêncio. O mensageiro prometido por Malaquias. O eco de Elias. A trombeta que anunciava que o céu voltara a falar. E ele não veio do templo nem da sinagoga. Veio do deserto, de onde o povo menos esperava, vestido de peles de camelo, alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre. Uma figura que, à primeira vista, parecia saída do tempo antigo, como se o passado tivesse sido arrancado do pergaminho e colocado de pé entre os homens. E, no entanto, todos sabiam. Aquela voz era diferente. João não realizou milagres. Ele não ressuscitou mortos, não multiplicou pães, mas a sua presença carregava o peso de algo profético. Ele falava com autoridade. Ele repreendia reis. Ele chamava multidões ao arrependimento. Ele mergulhava pessoas no Jordão e dizia: eu vos batizo com água, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu.
Era o rompimento do silêncio. Mas é preciso olhar com atenção. Por que João foi a primeira voz após o silêncio? Por que ele e não outro? João representava o limiar. Ele era a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele carregava em si os ecos de todos os profetas antes dele, Isaías, Elias, Jeremias, e ao mesmo tempo apontava para uma nova era. Ele era a trombeta do início, a última lanterna antes da alvorada. Quando João aponta para Jesus e diz: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", ele está fazendo mais do que apresentar alguém. Ele está desvelando o mistério do silêncio. Ele está dizendo: aqui está o que Deus estava preparando todo esse tempo. João Batista é a prova de que o silêncio de Deus não era vazio. Era cheio de expectativa. E o mais poderoso é que sua missão não era brilhar, mas desaparecer. Ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. O rompimento do silêncio não veio com alardes imperiais. Veio com humildade, veio com o batismo, veio com palavras duras, mas carregadas de esperança, porque a voz que preparava o caminho também sabia que o Verbo vivo já caminhava entre os homens. E aqui nos deparamos com uma revelação. O silêncio não terminou com João. Ele foi apenas quebrado para que o mundo ouvisse a verdadeira voz. Jesus, a palavra encarnada. O som que rompeu os céus, não com trovões, mas com graça e verdade. Se este capítulo fez sentido para você, comente com a palavra se fez carne. Assim, saberei que você está acompanhando cada revelação. Agora, no próximo capítulo, vamos decifrar o que, afinal, Deus escolheu não dizer. O que ele reteve. E por quê? Capítulo 7. O que Deus escolheu não dizer. Mistérios retidos no silêncio. Chegamos ao ponto mais delicado da nossa jornada. Não vamos falar agora sobre o que foi dito. Vamos mergulhar no abismo mais profundo. O que Deus escolheu não dizer. Por que o silêncio? Por que 4 séculos de distância profética? O silêncio de Deus é uma das mais misteriosas teologias das Escrituras. Ele não é ausência, ele é presença densa. É como o véu do templo, escondendo, mas contendo algo sagrado por trás. O que ele reteve? Ele não revelou imediatamente o Messias. Mesmo com toda a preparação profética do Antigo Testamento, o Cristo não veio no dia seguinte à última profecia. Ele foi aguardado, esperado, antecipado, mas não anunciado por 4 séculos. Ele também não respondeu às perguntas angustiadas do povo. Onde está o libertador prometido? Onde está a glória de Israel? Por que os gentios ainda dominam a terra santa? Por que os justos sofrem? Deus ouviu, mas não respondeu. Ele não impediu a corrupção religiosa. Durante esse período, o sacerdócio foi comprado, vendido, politizado. Os saduceus tomaram o templo. Falsos mestres surgiram. E Deus silenciou. Mas talvez o maior silêncio foi sobre a cruz. Durante 400 anos, não se falou diretamente sobre o maior mistério da redenção, que o próprio Deus se faria homem e morreria por seus filhos. Nem Isaías, nem Malaquias, nem os Salmos revelaram o plano inteiro. Apenas sombras, vislumbres, metáforas. O plano mais audacioso do universo foi oculto por séculos, como um general que não revela sua estratégia ao inimigo, como um artista que cobre a obra-prima até o último instante. Deus silenciou, porque o que ele tinha para dizer não cabia em palavras. Cabia em um corpo, em sangue, em dor, em glória. Cabia na cruz. E ao reter essas verdades, Deus permitiu que a fé fosse provada. A geração entre Malaquias e Mateus viveu sem profetas, mas não sem promessas. Eles tinham os escritos, tinham a lei, tinham os salmos, tinham os rumores. E mesmo assim, tiveram que esperar. A espera molda. A ausência revela motivações. O silêncio separa os que buscam milagres dos que buscam o rosto de Deus.
Por isso, não se engane. O silêncio de Deus nunca é desinteresse. Ele sempre tem propósito. Ele pesa a alma. Ele testa os corações. Ele prepara o mundo. E então, quando o tempo se cumpre, ele fala. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Gálatas 4:4. Essa é a chave. O silêncio de Deus durou exatamente até o tempo estar cheio. Cheio de expectativa, cheio de frustrações, cheio de tentativas humanas falidas, cheio de fome espiritual. E então, o céu se abriu, e um anjo apareceu a uma virgem. E o silêncio terminou com um nome, Jesus. Se esse capítulo tocou seu coração, compartilhe este vídeo, porque há muitos hoje vivendo em silêncio, e talvez esta mensagem seja a voz que eles precisam ouvir. No próximo capítulo, vamos amarrar todas as pontas, fazer as conexões, entender como o silêncio moldou a revelação final e o que isso nos diz hoje. Capítulo 8. Quando Deus fala. Depois do silêncio, lições para os dias de hoje. Chegamos ao fim da jornada. Mas o verdadeiro significado do silêncio só se revela quando Deus volta a falar. Depois dos 400 anos, ele não apenas falou, ele entrou na história. Aquele que sempre esteve além do tempo decidiu viver dentro do tempo. Aquele que escreveu os céus passou a caminhar em estradas de poeira. E isso muda tudo, porque agora cada silêncio tem uma promessa escondida. Cada espera carrega um destino. Cada deserto é o prelúdio de uma voz que clama. Os 400 anos não foram um intervalo vazio, foram um útero espiritual, uma gestação de esperança, de preparação, de confronto. O mundo estava prestes a mudar, e Deus fez isso no tempo dele, à maneira dele, pelo caminho mais improvável, a encarnação. E quando Jesus veio, ele não apenas falou. Ele revelou o Pai, ele revelou o reino, ele revelou o que os profetas apenas vislumbraram. E agora, olhe ao seu redor. Vivemos dias em que muitos voltam a perguntar: por que Deus está em silêncio? Por que ele não responde? Será que ele ainda se importa? O silêncio de Deus nunca foi desinteresse. Ele é um mistério ativo, um palco em montagem. Uma respiração contida antes da fala que transforma tudo. Talvez você esteja vivendo o seu entre Malaquias e Mateus. Um tempo de ausência, de oração sem resposta, de deserto. Mas lembre-se, o céu pode estar calado, mas nunca está parado. O mesmo Deus que silenciou por 400 anos para revelar Jesus, pode estar preparando algo em você. Talvez o silêncio seja a moldura da revelação. E mais, talvez você seja João, aquele que prepara o caminho, a voz que rompe o deserto para anunciar que a palavra está vindo. Nos dias atuais, em meio ao barulho do mundo, o maior desafio é discernir o silêncio de Deus. Não como ausência, mas como presença profunda, como diz o Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O silêncio é onde a fé amadurece, onde a dependência cresce, onde a carne se cala e o espírito ouve. E assim como o Messias veio após o silêncio, ele virá novamente. E hoje somos chamados a ser sentinelas do silêncio, homens e mulheres que compreendem os tempos, que não se desesperam com a espera, mas que sabem, quando Deus se cala é porque ele está prestes a falar, e quando ele fala, tudo muda. Se você ficou até aqui, escreva nos comentários: eu escuto até o silêncio. Assim saberei que você fez essa jornada inteira comigo. E se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, curta o vídeo, ative o sininho e compartilhe com quem precisa entender que o silêncio de Deus também é parte do plano. Porque o silêncio dele não é fim, é início. Obrigado por caminhar comigo pelos 400 anos de silêncio e até o próximo mistério.